Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César e hoje nós vamos falar de Siddhartha de Hermann Hesse, publicado em 1922. Essa edição que eu tenho em mãos é uma edição antiga da editora Record, que atualmente publica, tem uma versão um pouco mais recente dela, eu não sei se é a mesma tradução ou não, mas também é publicada pela editora Record, vocês conseguem achar aí facilmente pela internet. Esse livro aqui estava encostado na minha estante há muito tempo, eu não consigo nem lembrar o contexto em que eu comprei esse livro, provavelmente foi uma decisão tanto quanto de impulso, provavelmente eu vi em algum lugar, algum sebo, estava barato, paguei. Comprei, deixei na estante e esqueci um pouco que ele estava ali e agora resolvi ler aqui para o canal, para a gente poder conversar sobre ele. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu não tenho particularmente uma ligação muito forte com o budismo, seja pessoal ou intelectual. Já li algumas coisas a respeito, tenho um conhecimento básico do que é o budismo, da história do budismo, mas eu, pessoalmente, não sinto uma ligação pessoal. Então, se eu falar alguma coisa aqui sobre o budismo que não corresponda à realidade ou que talvez seja uma interpretação errada do que está sendo dito no livro, eu já peço desculpas, e se você tiver percebido alguma coisa, peço que você comente, já poste o seu comentário, já dê a sua própria perspectiva para que a gente possa sempre construir um conhecimento juntos, tá bom? Bom, eu simplesmente peguei esse livro para ler, eu não cheguei nem a ler a quarta capa e já comecei a leitura, geralmente é assim que eu costumo fazer, a não ser que seja um livro que realmente eu nunca ouvi falar, e aí eu leio a contracapa para ver sobre o que aquele livro fala, mas o título, Siddhartha, né, com essa capa aqui, já fez imaginar que isso aqui eu vou ler uma história sobre o Siddhartha Gautama, que eu acredito que era o fundador do budismo. Então eu esperei pegar esse livro e ver uma história sobre o budismo, assim como outros escritores religiosos escreveram histórias também sobre, por exemplo, a gente leu o Shusaku Endo, que também escreveu uma vida do Cristo, também tem uma história do Cristo do Giovanni Papini. Existem escritores que usam a literatura para falar da história das religiões que eles seguem. E eu imaginava que isso fosse ser mais ou menos da mesma forma, que eu fosse pegar um livro bastante curto como esse e que ele fosse fornecer a visão dele a respeito da biografia deste homem que é o Siddhartha Gautama, que fundou o budismo. E sim, o livro trata do budismo, mas ele trata de uma perspectiva muito individual do autor, e isso me causou uma certa confusão, porque eu mesmo não sabia do que o livro ia falar. Então, quando eu comecei a ler o livro e ele fala desse homem que se chama Siddhartha, e que esse Siddhartha largou a sua vida em família para se tornar um peregrino, para se dedicar à vida religiosa, eu imaginei que aquele Siddhartha tornar-se-ia o Buda, a pessoa que ia adquirir uma iluminação, que ia se tornar um líder religioso e que ia passar adiante a doutrina dele, ia ser o fundador dessa nova religião. Era isso que eu estava imaginando que eu fosse ler. E, na verdade, não é muito isso que eu li. Foi uma coisa um pouco diferente. Então, eu posso dizer para vocês que eu passei mais ou menos 60, 70, mais ou menos umas 50 páginas. Esse livro aqui tem 125 páginas. Eu passei mais ou menos umas 50 páginas, um tanto quanto confuso, lendo assim meio... Mas o que está acontecendo? Vai ter aqui um plot twist, alguma coisa assim? E não, eu que simplesmente não li a quarta capa, não sabia do que o livro ia se tratar, e o livro é um pouco diferente, sim, daquilo que eu imaginei. Bom, a história desse livro se passa na Índia. Como vocês devem saber, o budismo ele nasceu na Índia, apesar de ele ter se tornado muito popular no Extremo Oriente, na China, no Japão e alguns países do Sudeste Asiático. Ele originalmente nasceu na Índia e o seu fundador era indiano, era o Siddhartha Gautama. Siddhartha era o nome real dele. Se eu não me engano, se eu entendi bem aqui pelo livro, Gautama, ou Gotama, como ele chama aqui no livro, era um título que foi dado a ele, assim, um título, o Augusto, eu acho que é isso que significa. Então,
a história se passa no mesmo período em que o budismo foi surgindo, porém a pessoa que narra a história, o seu protagonista, que também se chama Siddhartha, não é o Siddhartha Gautama, é outro Siddhartha. E aí é que está a confusão, né? Se eu tivesse lido a carta capa diria o seguinte: Siddhartha, filho de um Brahmane, descobre Buda, mas não se contenta em apenas servi-lo como discípulo. Essa aqui é a sinopse do livro e eu não li, e por isso eu passei 50 páginas do livro meio confuso. Então, se você for ler esse livro aqui, saiba disso, saiba que esse Siddhartha, que é o protagonista, não é o Buda, mas é uma outra pessoa, né? E aí é que esse personagem principal é aquele que vai transmitir um pouco da perspectiva do autor, do escritor, a respeito do budismo. Então, em vez de simplesmente se contentar em transmitir para o leitor uma biografia do Buda, ele transmite uma coisa um pouco mais pessoal, uma coisa mais individual, e isso é o que vai fazer com que o livro ele seja bastante especial. E quando a gente está lendo esse livro, ele dá muita impressão de parecer uma fábula porque ele tem sempre assim uma moralidade, são eventos que vão acontecendo de uma maneira sequenciada, e esses eventos tem sempre um significado metafórico, um significado simbólico que a gente pode interpretar. E de cada uma dessas pequenas fases da vida dele, a gente vai extraindo alguns aprendizados até que a gente chega ao grande aprendizado que esse protagonista vai ter, essa iluminação que esse personagem vai adquirir no final do livro, né? E aí a gente sai com essa impressão de que a gente aprendeu alguma coisa além desse livro. Então ele tem essa estrutura bastante de fábula, com personagens que têm ali as suas camadas, cada um tem as suas próprias características, mas eles são, sobretudo, representações simbólicas de determinados conceitos que são mostrados ao longo do livro. Então, se você, como eu, não tem muito conhecimento a respeito do budismo, não se preocupa, leia esse livro com a cabeça aberta, independentemente se você é uma pessoa religiosa, se você segue religião ou não. Eu acho que é um livro muito interessante, é um livro muito sensível, é um livro muito belo, e é um livro que mostra esses conceitos, esses pequenos conceitos relacionados ao budismo de uma maneira muito simples e eu acho que fácil de entender. Então, se você tem um pouco desse interesse, essa curiosidade, recomendo que vocês leiam esse livro. A história desse livro são pequenos trechos da vida dessa pessoa, que é o Siddhartha, e em cada uma delas ele vai ser confrontado com um diferente aspecto da vida que vai ajudá-lo a pouco adquirir uma iluminação espiritual. Então esse protagonista, que é o Siddhartha, ele pertence à classe Brahmane. Como vocês sabem, na Índia antiga, o sistema de castas sociais era muito forte. Havia 3 castas principais: a casta dos Brahmanes, que era a casta superior dos sacerdotes, a casta média, que era o dos Kshatriya ou Kshatriya, que era a classe dos comerciantes, e a classe dos servos, que eram Shudras, e existem outras classes também, existe a classe lá dos intocáveis, existem diversas outras classes sociais, e cada classe social ela estava destinada a desenvolver determinado papel na sociedade. Então, um Brahmane não podia ser comerciante, um comerciante não podia ser sacerdote, e assim vai. O que acontece? Esse personagem, o Siddhartha, é um jovem Brahmane, o pai dele é um sacerdote muito importante, e ele mesmo é uma pessoa que tem uma sede intelectual muito forte. Ele quer conhecer as verdades da doutrina hinduísta, então ele lê os textos sagrados do hinduísmo, ele estuda esses textos sagrados do hinduísmo, na esperança de que esses textos vão ajudá-lo a alcançar uma verdade espiritual maior, uma transcendência, uma libertação, uma iluminação espiritual. A impressão que me causou lendo esse livro é que o Siddhartha, ele parece um pouco um personagem protagonista de um outro livro que eu estou lendo, é um poema que eu vou falar nesse canal, eu espero que eu fale desse livro nesse canal em algum momento, mas é Fausto, de Goethe. Fausto é um personagem que é caracterizado também com uma infinita sede de conhecimento.
E por causa dessa infinita sede de conhecimento, ele acaba fazendo um pacto com um demônio que se chama Mefistófeles, que garante que ele vai obter um conhecimento além daquelas ciências humanas e terrenas. Aqui a gente tem um pouco um personagem com uma sede de conhecimento muito semelhante, e isso é muito interessante porque o Hermann Hesse é alemão, ele certamente conhece Fausto, ele conhece Goethe, ele provavelmente leu esse livro, e aí o personagem dele, esse Siddhartha, ele é caracterizado de uma maneira muito semelhante. Então, eu acho que existe um paralelo entre os dois, entre o Siddhartha e o Fausto, porém a solução que o Siddhartha vai dar no livro é muito diferente, porque em vez de ele não vai, obviamente, evocar um demônio. O que ele faz, quando ele percebe que toda aquela doutrina, todos aqueles estudos que ele fez da teologia hinduísta não fizeram muita diferença espiritual para ele, no sentido de ele alcançar uma transcendência, ele resolve aderir a um grupo de peregrinos que são os samanas. Samanas são peregrinos, se eu entendi direito mais ou menos, eles vivem a vida como mendigos, né? Eles, como mendigos errantes, eles vivem do recebimento de esmolas, de doações, e eles vivem uma vida sem propriedades, eles simplesmente erram de um lugar para outro, eles abandonam todos os bens materiais, eles não têm bens materiais, e eles dedicam simplesmente a sua vida a praticar uma certa frugalidade, uma vida distanciada, desligada de bens materiais, para que assim eles possam alcançar uma certa iluminação. E o Siddhartha resolve aderir a essas pessoas, a esse grupo de pessoas, só que o pai dele se nega a deixá-lo ir, mas no fim ele acaba concordando e ele vai. E aí ele se dedica a essa vida junto com um amigo dele, um amigo de infância, o melhor amigo dele, que vai aparecer muitas vezes ao longo do livro, que é o Govinda. Então a gente tem esses dois personagens no começo do livro, que são o Siddhartha, que é uma pessoa com essa sede de conhecimento das verdades universais, e o Govinda, que também busca uma elevação espiritual, mas ele é uma pessoa muito mais humilde, muito mais simples e muito menos espiritualmente ambiciosa. Então é mais ou menos aquela coisa assim do Don Quixote com o Sancho Panza, do Frodo com o Samwise Gamgee. É sempre aquela coisa assim, né? Existe o protagonista que tem essa missão muito grande e o seu companheiro, né, de caminhada que o ajuda e que o faz seguir em frente. Eles passam alguns anos com esses samanas, mas em breve o Siddhartha vai perceber que aquilo que ele está praticando ali não é o suficiente, né? Que ele não alcançou um patamar mais elevado de elevação espiritual. Então ele decide encerrar esse seu período entre os samanas, assim quando ele descobre a existência de um sábio que estava fazendo fama pela Índia, que estava se tornando muito célebre na Índia porque ele supostamente era muito sábio e que a doutrina dele era uma coisa totalmente inovadora e que estava trazendo muita paz para as pessoas para quem ele pregava, e essa pessoa era o Buda, que aqui ele vai chamar de Gotama. Pelo que eu vi, assim, em geral eu vi esse nome do Buda sendo escrito Gautama, mas aqui ele está escrito Gotama, não sei porquê. Mas eles decidem, os dois amigos, o Siddhartha e o Govinda, decidem abandonar os samanas para que eles possam conhecer de perto a doutrina do Buda. Então eles viajam pela Índia para descobrir onde está este Buda e resolvem ouvir a pregação dele, ouvir as doutrinas dele. E essa parte é muito interessante porque você imagina assim, né? O que vai acontecer quando os dois se encontrarem, né? Eu estava meio confuso ainda nessa área, porque quando eles decidem seguir esse Gotama, eu falo, mas não era esse Siddhartha? Não? Eu ainda estava achando que aquele Siddhartha seria o Buda ainda. Então foi nesse momento em que eu comecei a ter um certo estranhamento, eu fiquei fantasiando um monte de coisa na minha cabeça e falei, não, mas ele vai descobrir que esse Siddhartha é o Buda, mas o Siddhartha é ele mesmo ao mesmo tempo. Então eu comecei a inventar um monte de coisa na minha cabeça, mas na verdade a história era muito mais simples. Eu poderia ter visto na quarta capa se eu tivesse lido a quarta capa. Enfim, eles conhecem o Buda, eles veem a pregação,
Os dois gostam bastante, porém o Govinda gosta mais do que o Siddhartha. Govinda decide se tornar um seguidor de Buda, porém o Siddhartha decide continuar o seu próprio caminho. E ele gosta da doutrina do Buda, mas ele não concorda 100%. Ele acha que existem alguns buracos nas ideias dele, que as teorias dele não são suficientes, que são apenas doutrinas, que são palavras, que são conceitos e que ele não consegue sair dessa ordem dos conceitos. E para ele, eu acredito, assim, a maneira que eu interpretei assim, o posicionamento dele, é que ele deseja que a sua iluminação ela venha não por meios muito racionais. Ele não quer que essa iluminação venha por meio de conceitos, porque ele já estudou muito, ele já leu muito. Então, para ele, a doutrina do Buda são palavras, são conceitos e que vai continuar sempre nessa bola de neve de conceitos e mais conceitos e mais conceitos que não necessariamente vão ajudá-lo a alcançar essa verdade espiritual. Então, ele decide não seguir Buda, ele decide se separar do amigo, o amigo dele fica muito chateado porque ele acha que os dois vão ficar juntos para sempre, né? Os dois são muito amigos, mas Siddhartha decide seguir o seu próprio caminho. E aí é que a história começa a ter um rumo mais interessante, porque aí que eu realmente fui percebendo qual que era do livro, o que o livro estava necessariamente propondo. Né? Eu não vou fazer aqui um resumo da história, porque eu acho que é totalmente desnecessário eu ficar aqui falando, mas o Siddhartha, a partir desse encontro com o Gautama, ele vai começar a ter diversas pequenas fases da vida dele, fases em que ele vai estar sozinho, fases em que ele vai começar a trabalhar, fases em que ele vai se envolver com relacionamentos amorosos. Cada uma dessas fases vai representar um passo no caminho da iluminação desse personagem. Né? Como ele vai alcançar essa elevação espiritual, essa paz que ele tanto deseja. E você vai ver que no final ele chega a uma conclusão muito individual e muito particular. Ele tem um último encontro com esse seu amigo Govinda, em que eles vão discutir cada um dentro da sua própria perspectiva. Govinda permaneceu fiel a Gautama até o final de sua vida, ao passo que o Siddhartha ele alcança a sua iluminação por um meio muito próprio, um meio individual. A sua iluminação foi construída de uma maneira tão irracional que ele simplesmente não consegue ensinar isso para alguém. O que eu achei interessante a respeito desse livro é que o objetivo final do Siddhartha é o que ele chama de aniquilação do eu, aniquilação do ego. Por quê? Porque o ego ele está muito inserido nas circunstâncias da realidade e ele é muito afogado, ele termina por ser afogado no meio dessas circunstâncias por causa do apego que a gente sente pelas circunstâncias da vida. Então a gente se sente apegado pelo medo que a gente tem do que vai acontecer no futuro, a gente tem apego pelos sentimentos que nós nutrimos pelas pessoas ao nosso redor, que nós temos nós sentimos um apego pelo conforto, nós sentimos um apego pelos relacionamentos que nós temos. E aí tudo isso faz com que a gente se afogue e se afaste de uma iluminação espiritual. A proposta dele é um pouquinho diferente daquilo que o Buda propõe, mais ou menos, porque ao mesmo tempo em que ele racionaliza de uma maneira um pouco diferente do que o Buda fala, ele termina por concluir que os dois estão trilhando na realidade o mesmo caminho, porém o Siddhartha parece que tem um entendimento um pouco que ele considera talvez superior ou mais apurado daquilo que realmente importa, porque o que o Siddhartha acredita é que a iluminação espiritual pode ser adquirida por meio do amor. Só que esse amor ele não é um amor apegado, esse é um amor que está descolado dessas circunstâncias da realidade, né? Enquanto o Buda, na opinião do Siddhartha, ele exclui o amor porque ele está pregando simplesmente o desapego. Mas o que o Siddhartha conclui, contrariamente, é que o amor e o desapego não são excludentes. Então você pode amar sem ser apegado àquilo que você ama.
porque na verdade o que você precisa é não se apegar ao sentimento, né? Você não pode se apegar ao sentimento de estar apegado a alguém, né? Então é uma coisa assim que ele vai aprendendo pouco a pouco, e a lição final que ele tem, né, vem no momento em que ele descobre que ele tem um filho. E que esse filho, querendo ou não, ele vai trilhar o próprio caminho dele, que ele não pode fazer com que o filho trilhe o mesmo caminho que ele está trilhando. E quando ele percebe que o filho vai fazer aquilo que ele quer fazer, que ele vai trilhar a própria vida dele, ele se desapega, ele deixa de se sentir, ele deixa de se sentir ansioso pelo seu próprio filho, e ele finalmente encontra a paz. E aí ele começa, e aí numa última discussão com Govinda, ele vai apresentar a própria visão de mundo. Ele vai apresentar a visão de mundo dele e por que aquela visão lhe traz paz. E essa visão, como eu falei, é uma visão que está muito ligada ao budismo, porém talvez seja a própria visão particular do autor, aquela reflexão que o autor faz em relação à doutrina budista que ele segue, a interpretação que ele dá. E eu acho que é isso que torna o livro um pouco especial, porque ele não se contenta em simplesmente apresentar uma história da vida do Gautama, né, do Buda, mas ele, ao mesmo tempo, busca trazer esta interpretação do próprio Hermann Hesse, né? Isso dentro da história é necessário, porque afinal de contas, se eu quiser saber simplesmente a história do Buda, se eu quiser saber mais a respeito do Buda, eu posso ler os textos sagrados, mas ao mesmo tempo que o autor ele escolheu fazer uma obra literária baseada no Buda, é mais que natural que ele traga o seu ponto de vista, que ele traga algo diversificado e algo diferente que vá além de simplesmente da geografia do Buda. E ele faz isso perfeitamente, ele faz isso de uma maneira bastante leve, é uma leitura bastante gostosa de ser feita, recomendo que vocês façam. Fiquei até feliz de ler um livro que mais leve do que aquele que eu li na última semana, que foi o Arquipélago Gulag. Foi uma leitura bastante pesada, que me consumiu bastante coisa, apesar de também ter trazido lições de vida importantes. Mas aqui, pelo menos, a gente tem um livro que traz várias lições de vida legais, mas, ao mesmo tempo, que é uma leitura bastante leve. E eu gostei bastante de ter lido esse livro. Eu espero que vocês também se animem para ler. É um livro, como eu falei, curto. Ele tem aí suas 125 páginas. E se vocês gostaram desse livro, se vocês leram, se vocês gostam também de outros livros do Hermann Hesse, comentem aqui, digam o que vocês acham. A interação que eu tenho com vocês é sempre muito legal, eu gosto muito e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço humildemente que deem um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Boas leituras, tchau, tchau!